sobre o que a gente precisa fazer e saber quando parece que Deus está em silêncio. Não sei se você já experimentou isso na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Momentos em que parecem que Deus está em silêncio, que Deus está distante. Conversando com algumas pessoas nesses dias, algumas dizem abertamente, algumas deixam entender que o sentimento que elas estão sentindo é: Deus está em silêncio, pastor. Deus está distante. Eu oro, peço, eu coloco a minha situação diante dele, mas nada acontece. E de todos os atributos que a gente precisa olhar em Cristo para imitar em nossas vidas, atributos de Cristo que nós precisamos cultivar dia a dia na nossa vida, eu vejo que um dos mais difíceis é a paciência. Esperar, ter paciência pelo agir e pelo tempo de Deus, nem sempre é algo que a gente consegue fazer. Até porque a gente vive numa realidade onde tudo tem que ser rápido, onde a gente não tem paciência para esperar nada. E essa paciência que Deus muitas vezes requer de mim e de você é a habilidade de nós perseverar em meio às lutas e às crises. Essa semana nós tivemos um pequeno grupo. Nós estávamos falando sobre essa questão de nós sermos perseverantes. A perseverança na caminhada com Deus. E a gente precisa então dessa paciência, nessa perseverança, quando nós enfrentamos atrasos. E essa perseverança vai nos ajudar a seguir em frente. Mas em alguns momentos, quando a gente precisa esperar com paciência pelo agir de Deus, a gente tem a impressão de que Ele se esqueceu de nós, de que Ele está distante. Esse esperar em Deus traz para nós aquele sentimento de que ficar aguardando os resultados que nós queremos e isso não acontece, significa que esse Deus não está tão próximo assim de nós. Porque quando tudo está indo bem, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, a mão e poderosa mão do Senhor sobre nós. Mas nem tudo é tão bom assim nos nossos dias. Então, quando tudo está bem, é muito mais fácil a gente agradecer. Quando está acontecendo tudo como eu espero, como eu planejei, como eu sonhei. Mas o que a gente faz nos momentos em que parece que Ele está distante? O que eu preciso saber quando parece que Deus está em silêncio? A experiência do silêncio de Deus, ela é muito difícil de vivenciar. Eu não sei se você já passou por isso, por essa experiência. Mas é uma experiência difícil de vivenciar. E eu me refiro aqui à situação em que a gente pede algo importante, a gente clama a Deus, a gente ora, a gente invoca o nome dEle, a gente grita pedindo o seu socorro, e parece que Deus está em silêncio, está distante, não está nos ouvindo, não está se importando com o que a gente está passando, não sabe o quanto a gente está sofrendo, o que a gente precisa saber num momento como esse. Eu não sei se você conhece, mas há um grande escritor cristão chamado C.S. Lewis, que viveu um momento assim. Ele vivenciou um momento assim na sua vida. A sua esposa, ela estava com câncer. E ele pedia a Deus constantemente a cura da sua esposa. E olha o que ele escreveu a respeito dessa experiência. Você vai até Ele, até Deus, quando a sua necessidade ela é desesperada, quando todo outro tipo de ajuda é vão, e o que você encontra? Uma porta fechada na sua cara, e você ouve o som da fechadura sendo trancada, e depois disso, silêncio, porque Ele é tão presente no nosso tempo de prosperidade, e tão ausente no momento da dificuldade. Olha a expressão deste homem, grande escritor, você encontra muitos livros dele.
E ele questionou Deus nesse livro chamado Anatomia de uma Dor. Nesse livro ele chega a chamar Deus de carrasco divino. E esse tipo de sentimento, de emoção, esse tipo de efusão emocional, a gente lê isso e a gente lembra de Lamentações, o livro de Lamentações. E quando a gente olha os autores bíblicos, os nossos irmãos e irmãs que passaram por experiências difíceis, de silêncio de Deus, a gente vai ver que a Bíblia em nenhum momento os proibiu de se queixar quando estava doendo. Elias aqui já tinha perdido a mãe aos 9 anos de idade. Ele já tinha perdido o pai. E agora a sua amada esposa, todos pelo câncer, vítimas do câncer. E o que nós fazemos nessa situação? Como evitar essa frustração que vem a nós pela falta de respostas? Por Deus não agir e não operar no tempo que nós achamos que tem que ser, do nosso jeito. Como agir para que as situações não nos afastem da fé e de Deus? Quando a gente olha notícias como que o Brasil, infelizmente, já ultrapassou a marca trágica de mais de 430 mil pessoas mortas. E quando a gente olha e vê que o luto chegou na nossa casa, meu sogro, e tantas pessoas que você conhece, queridas, que não estão mais conosco, porque o luto já chegou na nossa casa, não é mais uma coisa distante, está bem próximo de nós. Eu lembro a minha experiência com o Covid, não tive sintomas tão fortes, mas fiquei ali naquela cama, isolado no quarto, moramos num apartamento, para que a esposa e os filhos, graças a Deus, não pegaram, mas que eles não pegassem. E querido, aqueles dias deitado naquela cama, sem disposição nenhuma, sem vontade de comer, tive febre todos os dias, até o último dia de transmissão, tosse. Quantas coisas vêm na cabeça da gente? A gente vai fazendo uma avaliação de tudo. Ao mesmo tempo que a gente confia, a gente vai vendo as notícias e o medo vai chegando. Aí a gente vai acompanhando a saturação e vai vendo que a coisa tem dia que não está legal. E você fica, será que eu vou ter que ser internado? E se eu for? E eu lembro que no meu período a gente estava acompanhando o Davi, internado, depois entubado. E aí meu sogro. E o que a gente faz nesses momentos? Quando a gente ora sem parar, e parece que nada está mudando. Quando a gente busca a Deus e parece que nada está acontecendo. Quando nesses momentos mal a gente consegue ficar de pé. E a Bíblia ainda diz que a gente tem que se ajoelhar, que a gente tem que agradecer a Deus em tudo, em todas as coisas devemos dar graças. Como fazer isso, querido? Na prática. Eu trouxe aqui essa frase do C.S. Lewis, mas tem textos bíblicos de homens e de mulheres que passaram por situações assim. Olha esse Salmo de número 22, versículo 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo o teu alívio. O Salmo 13, um texto que nós estudamos no último domingo de ceia, no culto das 16 horas. O salmista dizendo, Senhor, até quando? Até quando te esquecerás de mim? Até quando vai esconder o seu rosto de mim? Até quando? Até quando, Deus? E talvez muitas vezes a gente está se questionando até quando a pandemia vai continuar. Até quando a gente vai ver notícias de conflitos, de guerras, de mortes. Até quando a gente vai ver famílias sofrendo. Recentemente eu vi essa semana uma família lá em Taquaritinga, onde realizou-se o Idem no ano passado, retrasado. Uma família inteira, pai, mãe, 2 filhos faleceram de Covid. Até quando a gente vai ver famílias sendo esfaceladas por conta desse vírus. O Salmo 10, versículo 1 diz assim, ó Eterno, o Senhor está me evitando? Onde é que o Senhor está quando eu preciso de Ti? E Mateus 27, a experiência de Jesus, que por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, meu Deus, por que me abandonastes? Querido,
Guarda essa frase. Sabe por que muitas vezes Deus está em silêncio? Deus parece distante. Não é porque Ele não fala. É porque durante a prova, o professor, ele está sempre em silêncio. Eu lembro que quando a gente aplicava a prova do Saresp lá no estado, nas escolas estaduais, a gente fazia todos os testes, né, todo o treinamento. E durante a prova, qualquer tipo de prova, principalmente naquela que era a prova de avaliação importante lá das escolas estaduais, o professor não podia falar nada, não podia dar nenhuma dica, não podia dar nenhuma instrução. Então, durante a prova, o professor está sempre em silêncio. E muitos dizem assim: olha, pastor, eu não escuto Deus. Mas na verdade, não é que a gente não escuta Deus, é que muitas vezes a gente não ouve o que a gente gostaria de ouvir. Não é que Deus está em silêncio, é que muitas vezes a gente quer que Ele fale da nossa forma, do jeito que a gente quer. A gente quer ouvir sim, a gente não quer ouvir não, a gente não quer ouvir espere. Então muitos estão dizendo: Deus, não estou escutando Deus. É que na verdade a gente só quer ouvir o que a gente quer, e não o que de fato Ele tem para falar. Então uma coisa que a gente precisa saber quando Deus parece estar distante, é que nesses momentos, olhando para a vida de alguns personagens bíblicos, que experimentaram o silêncio de Deus, nós podemos aprender lições preciosas. A gente pode aprender lições preciosas para hoje, para esses dias. E a primeira lição que a gente aprende é que, no momento onde parece que Deus está distante, em silêncio, a gente descobre que a gente precisa ter mais intimidade com Ele. A vida de Jó, ela nos ensina como ter mais intimidade com Deus quando tudo parece estar dando errado. Essa semana, durante uma live, eu falei um pouco sobre a vida de Jó. O próprio Deus, conversando com Satanás, lá em Jó 1:8, diz: olha lá o meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Jó é irrepreensível, Jó ele é íntegro, ele é um homem que teme a Deus e evita o mal. Irmãos, quando eu olho esse versículo, eu fico perguntando: imagina Deus falando de mim para alguém, o que Deus ia falar? Olha lá o meu servo Oswaldo. Já pensou o que Deus falaria de você, se Ele tivesse que destacar suas qualidades? Jó não está recebendo um elogio de qualquer um, o próprio Deus está dizendo que Jó era alguém que não tinha ninguém na terra como ele, que era irrepreensível, era íntegro, homem que temia Deus e evitava o mal, está lá no versículo 8. Mas mesmo esse homem tendo todas essas qualidades destacadas por Deus, em um dia, ele recebe 4 notícias que o abala profundamente. Ele perde todos os seus bens, toda a sua riqueza, 10 filhos morrem num único só dia, e a reação desse homem foi: nu eu vim, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas enfrentou a dor do silêncio, porque foi tirado dele também a saúde, e a sua esposa faz a ele uma proposta: Jó, amaldiçoe esse Deus e morra. Ele diz: você está falando como uma louca, a gente não pode receber o bem de Deus e não receber também o mal. E em tudo isso Jó não pecou contra Deus, mas ele enfrentou o silêncio de forma muito intensa, que quando a gente olha para o texto do Jó 30:20, a gente vê ele dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, e não me respondes. Eu fico de pé na Sua presença, mas o Senhor não me dá atenção. Em Jó 23, do 1 ao 2, diz que ele declara: eu não vou desistir, eu vou em frente, a minha queixa é legítima, Deus não pode me tratar assim, não é justo. Se eu soubesse onde eu posso encontrar esse Deus, eu ia correndo até Ele, eu ia correndo até lá. Porque enquanto Jó está passando por toda essa situação de tragédia, de perdas, de proposta da esposa para amaldiçoar a Deus, vem amigos que começam a acusá-lo, e ele diz: eu estou sendo acusado injustamente, o que eu estou passando não é justo, Deus não pode me tratar assim. Mas em tudo ele continua confiando no Senhor,
Porque ele declara lá no capítulo 23, 12 ao 14: do mandamento dos seus lábios eu nunca me apartei, eu escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir com ele? Eu sempre fui um homem correto, eu sempre andei direito, e o próprio Deus declarou isso a respeito dele. Mas se ele decidiu que eu passasse por isso, quem sou eu para questionar? O que ele deseja, ele vai fazer, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Olha o que Jó estava dizendo e declarando naquele momento de silêncio, de prova. Jó tinha perdido tudo, os seus amigos o acusavam de pecado, mas a convicção de Jó era de que Deus ainda estava no controle. Porque no momento em que parece que Deus está distante e em silêncio, é o momento de nós termos mais intimidade com Ele. E foi isso que Jó fez. Pior do que não reconhecer a voz de Deus é conhecer a voz dele e não obedecer. O maior privilégio que nós temos como pessoas não é só falar com Deus através de oração, mas é poder ouvir e identificar a voz de Deus. E ele sabia, por mais que ele estivesse passando por todo aquele momento de dor, que Deus ainda estava no controle, que Deus ainda ia fazer, que Deus ainda ia operar, ia colocar em prática o que estava ordenado ao seu respeito. É o que ele declara aqui em Jó 42, 2. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa era a confiança de Jó. Essa era a esperança dele. Por isso que nós vamos ver no texto que ele recebe de volta tudo em dobro. E depois de todo o temporal, depois de toda a prova, ele declara: Senhor, agora eu confesso, antes eu, Jó, que era íntegro, correto, temente ao Senhor, irrepreensível, eu ouvia somente falar ao seu respeito. O homem que orava todos os dias pelos filhos. Mas agora, Senhor, eu te conheço de verdade, porque eu te vi com os meus próprios olhos. Foi no momento em que parecia que Deus estava distante e em silêncio que Jó teve mais intimidade com Deus. E talvez a gente esteja experimentando esse momento na nossa vida, porque Deus quer que eu e você também tenhamos mais intimidade com Ele. Que a gente esteja mais perto dEle, mais longe daquelas coisas que nos afastam dEle, e mais perto dEle. Foi isso que Jó experimentou. Foi isso que ele vivenciou. Eu fico imaginando a declaração deste homem. Deus destaca todas as suas qualidades, ele diz: olha, mas antes ele ainda só conhecia o Senhor de ouvir falar. Se ele já tinha tudo aquilo, ainda só conhecia de ouvir falar, imagine o relacionamento que ele tinha agora com Deus, de poder conhecer e ver com os próprios olhos. E aí eu fico vendo a minha vida e falando: poxa, como eu estou longe ainda de tudo que Deus tem para mim e quer de mim. E você? Será que nas experiências da sua vida com Deus, onde parece que Deus está distante, você tem permitido esse momento para ser o momento de ter mais intimidade com Deus? A questão não é as orações que parecem que estão questionando Deus. A questão é que mesmo que, como o salmista no Salmo 13, onde o Senhor está, até quando, a gente vê ele questionando nos primeiros versículos, 4 vezes ele diz até quando no capítulo 13 de Salmos, mas depois ele diz em oração: Senhor, eu vou continuar confiando no seu amor e na sua bondade, eu vou continuar confiando no Senhor. A questão não é, em alguns momentos, achar que Deus se esqueceu. A questão é a gente continuar confiando, continuar buscando Ele em oração, para que Deus mude o nosso foco e a gente entenda que não é que Ele se esqueceu, não é que Ele ficou em silêncio, é porque Ele tem propósitos nisso. E quando Deus parece estar distante, quando Deus parece estar em silêncio, sabe a segunda coisa que a gente aprende? Que a gente precisa depender dEle ainda mais. E é no momento como este, de pandemia, de doença, que a gente vê o quanto a gente depende de Deus. Porque a gente, por exemplo, quando descobre que a gente está positivo para o Covid, a gente vai tomar um medicamento, a gente vai fazer o acompanhamento. Eu lembro lá, todo dia, toda hora, vendo a minha temperatura. Luciana, não precisa fazer isso toda hora. A questão
da saturação, a gente faz todo o acompanhamento certinho, mas a gente sabe que naquele momento a gente depende só de Deus, porque é algo que um dia você está bem, de repente você já não está bem. Um dia a família recebe a notícia de que, olha, teve uma reação positiva, é notícia boa hoje, no outro dia já vem aquela notícia que te joga lá para baixo, olha, teve uma piora, piorou o quadro. É neste momento que a gente vê que, querido, a gente precisa depender dele mais ainda. E depender de Deus significa estar na dependência dele, estar sujeito a ele, estar subordinado a ele, estar sobre o domínio dele, sobre a autoridade dele, sobre a influência de Deus. O segredo é o seguinte: quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais clareza nós vamos ter em ouvir a sua voz e a sua direção para as nossas vidas. Mas a responsabilidade de estar mais perto de Deus é nossa. A responsabilidade de se achegar até Deus é minha, é sua. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, não deixe o meu coração mudar, a ponto de não conseguir mais ouvir a sua voz. Não deixe o meu coração mudar, Senhor. E quando a gente olha a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa e ela fala aos nossos corações. Impossível nós lermos a Bíblia e não ver Deus falando conosco. Mas há momentos em que, mesmo Ele falando, parece que Ele continua distante. Tem um livro que diz: e quando a alegria não vem pela manhã? O que a gente faz? A experiência do profeta Abacuque nos ensina isso. Abacuque enfrentou também essa experiência de que parecia que Deus estava em silêncio. E Abacuque nos ensina que a gente tem que confiar na provisão de Deus dia após dia. E o livro do profeta Abacuque, lá do Antigo Testamento, talvez você não lembre desse livro, desse profeta, é uma boa leitura para você fazer nesses dias. Porque esse livro é uma boa companhia para aqueles dias sombrios que nós estamos vivendo. E o livro do profeta Abacuque mostra o Senhor anunciando ao profeta de que ele vai trazer um grande mal para Jerusalém e para Judá. E essa revelação deixou o profeta extremamente abalado. E ele começa a clamar a Deus. De forma sincera, honesta, Abacuque abre o coração. Ele abre o coração a Deus e clama a Deus, querendo entender a vontade de Deus. Ele está aqui mesmo, Abacuque 1:2. E ele diz assim: ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda, mas o Senhor não me ouve? Quantas vezes vou ter que gritar socorro? Será que até que o Senhor venha me socorrer? O profeta aqui queria entender o porquê as suas orações não estavam sendo mais respondidas. Ele orava pelo seu país, ele buscava a Deus pela sua nação, por uma solução àquela calamidade que eles estavam vivendo como nação, em que a nação se encontrava, e Deus não lhe dizia nada. Até quando? Quanto tempo que eu vou ter que clamar pedindo a sua ajuda? Até quando eu vou ter que ficar continuando gritando por socorro? E foi assim que, mesmo enfrentando o silêncio de Deus, Abacuque pôde finalmente ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, algumas situações que a gente enfrenta na vida ou tem enfrentado parecem espinhos. E enquanto a gente estiver nessa terra, querido, saiba que a gente vai ter que lidar com eles. Às vezes, alguns desses espinhos nos ferem, mas a culpa é nossa mesmo, por conta do pecado, do coração enganoso que nós temos, de deixar a vontade de Deus e buscar a nossa própria vontade. Mas em alguns momentos, vai ser o próprio Deus que vai permitir algumas situações, porque vai querer nos provar. Mas pastor, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que esse Deus é um Deus de amor. Como pode esse Deus de amor permitir que a gente se machuque com os espinhos? Por que Deus permite que a gente sinta dor, pastor? Onde está o amor de Deus nisso? E eu vi uma frase sobre essa resposta, que eu gostei muito. A verdade é que Deus prefere nos ver tristes perto dEle, tristes no sentido de que a gente está sofrendo, entendendo que a gente depende dEle, do que sorrindo mais longe da sua presença. Porque a gente vai estar andando por caminhos que parecem ser direitos, mas no final são caminhos que levam à morte.
Portanto, Abacuque, depois de enfrentar esse tempo de silêncio de Deus, ele faz uma declaração, que mesmo diante do silêncio de Deus, ele nos ensina que foi um tempo onde ele precisava depender mais de Deus. Esse é um texto muito conhecido, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem mesmo ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, eu vou exultar, exaltar, glorificar ao Senhor. Vou me alegrar no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é, o Senhor é minha força, o Senhor faz os meus pés como os de um servo, e me faz habitar e andar em lugares altos. O que o profeta está dizendo, que mesmo no meio do caos, ele vai continuar se alegrando no Senhor. Mesmo em meio ao aparente silêncio de Deus, ele vai continuar dependendo de Deus. E depender de Deus é nós entendermos que precisamos da sua ajuda, que nós precisamos depender dEle, que nós não somos nada sem Ele. Depender de Deus é a gente perseverar na caminhada. Depender de Deus é aprender a esperar o tempo de Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A maneira de Deus fazer é diferente da maneira como eu gostaria que fosse feito, e é necessário que haja em nós essa disposição para viver a soberana vontade do Senhor em nossas vidas, e termos uma atitude que glorifique ao Senhor, em que mesmo que em alguns momentos a gente ache, ou seja tentado a achar que Deus se esqueceu, que Deus está longe, Deus ainda está ali trabalhando em nós. Quando Deus parece estar distante, querido, a gente precisa crer que seus milagres estão perto de acontecer. Há um episódio no Novo Testamento de uma família, Marta, Maria e Lázaro, que nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio, é porque os seus milagres estão perto de acontecer, está pronto de se manifestar a sua glória. Vem uma enfermidade sobre Lázaro. As suas irmãs fizeram algo muito especial, mandaram chamar o mestre. Jesus tinha um carinho por aquela família, um relacionamento diferente com eles. Então mandaram chamar Jesus, avisaram Jesus para que ele viesse de imediato, orar por Lázaro, pela cura, pela restauração. Mas o texto diz que Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava, e Lázaro morreu. E querido, confiar em Deus significa depositar toda a nossa esperança nele, crendo que o tempo do Senhor é perfeito. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa e agradável. Mas como entender isso na prática, quando a gente pede ajuda, a ajuda não vem e a pessoa não está mais ali com a gente? Entender que mesmo no silêncio Deus está trabalhando em nossas vidas. Essas 2 irmãs, Marta e Maria, agora começam a enfrentar o silêncio, os questionamentos: por que Jesus não veio? Por que não atendeu o nosso pedido? Não havia notícias sobre o paradeiro de Jesus. Lázaro morre. Como suportar a dor de perder Lázaro, o ente querido? Por que Jesus não chegou a tempo de curar a enfermidade? E quando Jesus chega na cidade, diz o texto que Lázaro já estava morto há 4 dias, havia sido sepultado há 4 dias, e aí ele ouve a queixa das irmãs. Marta então lhe diz: Senhor, que belo amigo, hein? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido não. Onde o Senhor estava? A gente te avisou. Maria, aquela que gostava de estar aos pés de Jesus, ela caiu aos pés dele. Ela esteve aos pés de Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus começa a ouvir aquelas irmãs, e elas ouvem algo de Jesus, e Jesus mostra a elas que aquele silêncio aparente, que o parecer que Deus estava distante, havia ali um plano, um propósito. A glória de Deus iria se manifestar. E Jesus então diz a elas, olha bem nos olhos de Marta, e diz: olha, eu não disse a você que se você acreditasse, você veria a glória de Deus?
E aí diz o texto que Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, enrolado em panos, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, um lenço sobre o rosto. E Jesus ordena: olha, desamarrem ele, para que ele possa ir. Mas e quando esse milagre não acontece? E quando a gente ora, crê no milagre, mas o milagre não vem. Ainda assim podemos acreditar que Deus está nos amando e cuidando de nós? E quando a gente ora por cura e a cura não vem? Querido, o silêncio de Deus não é nem sim e nem não. O silêncio de Deus não é resposta. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus é espera. E muitas vezes a gente não compreende o silêncio de Deus. Não entendemos quando Deus se cala e parece que tudo à nossa volta está em ruínas. É o momento que a gente mais precisa ver Ele falando, Ele orientando, e parece que Ele calou-se. Uma coisa é certa, querido: Deus nunca para de trabalhar. Alguma coisa especial Ele está preparando. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente sofra, o tempo dele há de chegar. A dor há de se amenizar. A gente continua esperando no Senhor, e Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. Deus fica em silêncio. Mas e quando Ele fala e os surdos somos nós? E quando Ele fala e a gente se faz de surdo? Porque a gente não quer ouvir o que Ele está falando. A gente não quer corrigir o que precisa ser corrigido. Quantas coisas Deus já falou na sua caminhada com Deus e você se fez de... Não é comigo não, tinha que ter um irmão aqui na igreja, aquele irmão faltou. Aquela pessoa tinha que estar aqui hoje, porque o pastor falou, Deus falou, e era para aquela pessoa. Não, querido, é para nós. Às vezes Deus está em silêncio, mas não é porque Ele não está presente. É porque a forma que Deus vai falar com você é diferente da forma que você deseja ouvir. Querido, no momento em que Deus parece estar distante, em silêncio, Ele quer que a gente tenha mais intimidade com Ele. E quando a gente tem mais intimidade com Ele, quando a gente entende isso, a gente vai viver isso daqui. Quando a gente aprende a ter a paciência e esperar no Senhor, e não se frustrar diante das demoras do Senhor, a gente vai viver isso daqui. Os que esperam no Senhor, em Deus, no eterno, renovam suas forças. Pastor, eu não estou aguentando, eu não vou suportar, não dá. Dá sim, querido, porque é Deus que vai te sustentar. É Deus que vai renovar as suas forças. É Ele que vai te dar condições de você passar por isso. Vão abrir as asas, voar alto como águias, correm, não se cansam, andam e não ficam exaustos. Quando Deus parece estar distante ou em silêncio, a gente precisa descobrir. É tempo de ter mais intimidade com Ele. É tempo de aprender a depender mais dEle e menos de nós. E é no momento da enfermidade que a gente descobre que o dinheiro não é tão importante assim. Os nossos diplomas não são tão importantes assim. Os nossos títulos e nossa posição social não são tão importantes assim. Porque é nesse momento que Deus está mostrando para nós que nós somos somente dependentes dEle. E depender dEle é a melhor coisa a se fazer. E crer que os milagres estão perto de acontecer. E a sua fé? Onde ela está firmada? Onde está firmada a sua fé? Só no que Deus faz? Só nos dias bons? Só quando tudo dá certo? Você continua sendo crente, consagrado, como Jó, justo, correto, só quando você está no tempo de prosperidade? E se Deus não fizer? E se Deus não responder? E se Deus não curar? E se Deus levar? E se Deus tirar? A gente continua acreditando que Ele é Deus? A gente continua confiando no seu amor, na sua bondade, o exaltando acima de todas as coisas?
Será que Ele não fala mesmo? Ou Ele fala o que a gente não quer ouvir? Qual é o nosso comportamento quando a doença vem? Quando a gente é curado? E quando a cura não vem? Onde sua fé está firmada? Onde está firmada a sua fé, querido? Para que você possa passar esses dias. Quando parece que Deus está distante. Quando parece que Deus está em silêncio, querido. É um convite para mim e para você ter mais intimidade com Ele. Depender ainda mais dEle. E esperar que os seus milagres estão perto de acontecer. E talvez um dos maiores milagres é o de Ele nos chamar para estar com Ele no céu, na glória, por toda a eternidade. E a gente que está aqui, que fica aqui, muitas vezes a gente não entende, porque a gente quer a pessoa perto. Mas talvez não é essa a vontade de Deus, em alguns momentos. E quem somos nós para questionar? Quem somos nós para dizer, como a gente viu em vários textos aqui, onde o Senhor estava? Onde é que o Senhor estava quando eu mais precisei? Sabe onde Ele estava, querido? Trabalhando. E continua trabalhando. O meu Pai trabalha até agora. Foi o que Jesus declarou sobre Deus. Ele não deixou de trabalhar. Ele continua trabalhando. Ele continua no controle. Vamos louvar a Deus. Vamos declarar isso. Senhor, a minha fé, ela não está firmada nas coisas que eu posso ver, nas coisas que o Senhor pode fazer. Senhor, eu vou te adorar pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz ou deixa de fazer.